Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. O primeiro livro das Crônicas é o 13º livro da Bíblia, tem 29 capítulos e 942 versículos. Estarei lendo agora o capítulo 1. Você vai ouvir a leitura de muitos nomes. E por causa de tantos nomes próprios na Bíblia, eu desejei fazer uma pesquisa de quantos nomes eu encontraria na Bíblia, nomes próprios. Encontrei 1781 nomes. Se você desejar conhecer estes nomes, pode acessar o nosso site de estudos bíblicos, www.neuzabaldini.com, na página Pesquisas Bíblicas. Você vai encontrar os 1781 nomes próprios que eu encontrei na Bíblia Sagrada. Pode ter mais, ou eu posso ter me enganado. Pelo menos eu me esforcei para chegar a este total. Então ouça o capítulo 1 do primeiro livro das Crônicas. Genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuze, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuze eram Seba, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabitecá. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuze gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Nafitueus, e os Patruzeus, e os Causlueus, dos quais procederam os Filisteus e os Cafitoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueneus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, Elude, e Arã, e Uz, e U, e Jeter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão, que é Abraão,
Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Adibeel, e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedmá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Joquissã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua, e os filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda, todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, e Reuel, e Jeús, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefi, e Gaetã, e Kenaz, e Tímina, e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dizon, e Ezer, e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobral eram Aliã e Manaate. Vou ler novamente. Os filhos de Sobal eram Aliã e Manaate, e Ebal, Sefo e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Anrão, e Esbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, e Zaavã, e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome de sua cidade Avite. E morreu Haddad, e reinou em seu lugar Sanlá de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Anã, Haddad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, a filha de Me-Zaabe. E morrendo Haddad, foram príncipes em Edom o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2 do segundo livro das Crônicas.
os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Estes são os filhos de Israel. Israel é o mesmo Jacó. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes 3 lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Perez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Amu. E os filhos de Zerá, Zinri e Etam, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etam foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Errão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai, e Joabe, e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes, Jezer, e Sobabe, e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramael, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozem, e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, e Jamim, e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai, e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. Vou ler novamente o versículo 29.
E era o nome da mulher de Abisur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E foram os filhos de Nadab, Selebe e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O nome é Selede. E o filho de Apaim foi Izi. E o filho de Izi, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã. E Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflai. E Eflai gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Eles. E Eles gerou a Eleasa. E Eleasa gerou a Sismai. E Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias. E Jecamias gerou a Elisama. E foi o filho de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requém, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, teve a Arã, e a Moza, e a Gazés, e Arã gerou a Gazés. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gezã, e Pelete, e Efá, e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Calebe, e a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saafe, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Maquibena, e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Aquisa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Subateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, e Atarote Bet-Joabe, e metade dos Matatitas, e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Semeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Tem nomes até difíceis na Bíblia de pronunciar, porque ficamos até em dúvida quando não tem a acentuação correta. Nós
ficamos em dúvida porque às vezes tem lugar que tem o acento e outros não tem. Contudo, eu li os nomes que estão escritos no primeiro capítulo e no segundo capítulo do primeiro livro de Crônicas. Como falei no início, eu fiz uma pesquisa dos nomes próprios da Bíblia e você encontra estes nomes no meu site de estudos bíblicos, na página Pesquisas Bíblicas. O meu site www.neusabaldini.com. Então você ouviu a leitura dos 2 primeiros capítulos. Na próxima gravação, você estará ouvindo o capítulo 3 do primeiro livro das Crônicas. Eu incentivo você a continuar ouvindo. Às vezes as pessoas acham meio cansativo e enjoado, cansam de ouvir ou ler alguns livros da Bíblia. Eu te digo que se você é esta pessoa, ore a Deus para que isto saia de dentro do seu pensamento, do seu ser, do seu coração, porque a Bíblia foi toda inspirada por Deus. Portanto, tudo o que está escrito aqui foi por inspiração divina. O homem escreveu, mas Deus foi o que inspirou. Portanto, não devemos murmurar contra nenhum livro da Bíblia, por mais que você não esteja entendendo o que está escrito, mas leia ou ouça a palavra de Deus com temor. Esta é a minha palavra, porque já ouvi algumas pessoas dizerem: eu não leio a Bíblia toda porque tal livro é muito cansativo. Eu creio que estamos até pecando, porque estamos murmurando contra a inspiração do Todo-Poderoso. Portanto, peça a Deus, se você é esta pessoa, que Deus te converta, para que você entenda. Nós não entendemos porque esses nomes todos estão escritos aqui, mas eu acho isto aqui um privilégio, uma riqueza de dados, porque eu, Neuza, hoje eu tenho 67 anos. Hoje, 1º de maio de 2010. Eu sei o nome do meu pai, que já não está mais neste mundo. Sei o nome do meu avô, o pai do meu pai. Mas eu já não sei mais o nome do meu bisavô. Então, quando nós observamos na Bíblia e lemos essa imensidade de nomes registrados para que hoje eu e você possamos tomar conhecimento, isso é um privilégio que nós temos. Isso é um mistério de Deus. Portanto, ouça a Bíblia com temor. Não murmure. Entenda que você está lendo ou ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu pedi a Deus que tirasse de mim, bem no início, quando eu começava a ler a Bíblia, tinha realmente alguns livros da Bíblia que eu me esforçava para gostar de ler. Hoje, graças a Deus, Deus tirou isso de mim. Eu leio de Gênesis a Apocalipse. Claro que alguns livros da Bíblia, muitas coisas nós não entendemos, e não é mesmo para nós entendermos, mas aquilo que nós não entendemos, o Espírito Santo acalma o nosso coração, e se Deus permitir, Ele nos revela aquilo que nós não estamos entendendo. Que Deus te abençoe. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini.